Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Alô, galera goiana, aquele abraço para você que também não é goiano. Receba nosso abraço, nosso cumprimento. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62. Ao meu lado está a Ana Lívia Dias para a gente fazer mais um guia da rodada. Desta vez, o guia da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tudo bem com você, Ana? Tudo bem, Gerli? Saudades de fazer o nosso guia da rodada. Agora vamos analisar o que vai ser dessas partidas, as nossas projeções e tentar manter aí sempre o índice de aproveitamento. Exatamente. Vamos lá, então. Essa é a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos inicialmente apresentar os jogos delas, tá bem? Tá na tela para você aí os jogos da 28ª rodada. Paysandu e Novo Horizontino, Ferroviária e Goiás, Vila Nova e Cuiabá, CRB e Botafogo, Atletique e Atlético Paranaense, Operário e Amazonas, Volta Redonda e Remo, Coritiba e Criciúma, Atlético Goianiense e América, e o clássico catarinense, Chapecoense e Avaí. Para você, Ana, quais são os principais jogos desta 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B? Apenas dois, Gerli. Coritiba e Criciúma, um duelo de G4, duas equipes que precisam da vitória. E o clássico, o clássico sempre é lembrado e sempre tem que ser valorizado. Então, Chapecoense e Avaí. Eu também vou seguir você nesses dois jogos. Sem dúvida, o melhor jogo da rodada é esse Coritiba e Criciúma. Pelo menos desenha-se para isso, né? O confronto aí entre o segundo e o terceiro colocado. E o jogo entre a Chapecoense e Avaí, por se tratar de um duelo regional, né, um duelo estadual nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Entre os 20 times, Ana, qual é, na sua visão, o maior favorito desta 28ª rodada? Aí complica um pouco, Gerli. O maior favorito, olha, eu vou colocar o Goiás. Não, desculpa, vou mudar o meu palpite. Vai o Atlético, mesmo fora de casa, contra o Atlético. É um bom palpite também, esse do Atlético contra o Atlético. Eu vou no Novo Horizontino contra o Paysandu, sabe? Acho que o Paysandu já está entregue dentro do campeonato. Eu vou no Novo Horizontino contra o Paysandu pela situação do Paysandu. E onde é que você acha que pode printar uma zebra? Onde é que você está sentindo um cheiro assim de zebra? Esse campeonato ele é curioso, né? Por ser clássico, pode ter uma zebra na partida no clássico. O Avaí acabar derrotando a Chapecoense. É, é, um, é uma boa mesmo, uma boa opção. Bom, e acaba que. E eu vejo também uma possibilidade do Volta Redonda contra o Remo, sabe? Eu vou aqui no Volta Redonda contra o Remo, o jogo é lá no Rio de Janeiro. Quem sabe o Volta Redonda endureça e surpreenda o Remo aí nesse jogo lá no Estádio da Cidadania. Agora nós vamos conferir as principais estatísticas do campeonato, tá bem? Aí está, ó. 270 jogos até agora, 582 gols, média de 2,16. Os times de Curitiba dominando. O melhor ataque do Atlético Paranaense, 39. Melhor defesa do Curitiba, 17 gols sofridos. Maior goleada, Avaí 5, Botafogo 0. Maior sequência de invencibilidade da Chapecoense, 10 jogos. Maior sequência de vitórias, Atlético Paranaense e Novo Horizontino, 5 jogos. Maior sequência de derrotas, Paysandu e Vila Nova, 5 jogos. E a maior sequência sem vencer neste momento é do Paysandu, com, aliás, no campeonato é do Paysandu com 11 jogos. A maior invencibilidade atual do Criciúma, 7 jogos. E a maior sequência de vitórias do Paysandu, 10 jogos. O Paysandu teve uma sequência de 11 jogos sem vencer e já está com outra de 10 jogos. Se não vencer a próxima, ele equipara aquela sequência lá do início do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora, vamos conferir aqui os
As classificações como mandante também como visitante. Primeira classificação geral, Goiás, Curitiba, Criciúma e Novo Horizontino estão no G4. O Atlético Paranaense, Chapecoense, Cuiabá e Remo estão ali pertinho. O Atlético é nono com 38, o Vila Nova 12º com 36. No Z4, Botafogo 29, Amazonas 27, Volta Redonda 27 e o Paysandu 22 pontos. Vamos conferir aqui agora, para você, torcedor, a classificação do retorno do campeonato, para a gente ver aqui os melhores e os piores. No retorno, os dois melhores times, Criciúma e Atlético Paranaense. Neste G4 ainda tem o Atlético Goianiense. Cuiabá e Operário também fazem boas campanhas. O Goiás é 10º colocado com 11 pontos. O Vila, 15º com 9 pontos. Os piores times do retorno até agora, Novo Horizontino, Amazonas, Volta Redonda e o pior é a equipe do Paysandu. Agora sim vamos conferir a classificação como mandante neste Campeonato Brasileiro da Série B. Quem são os melhores mandantes? O time que mais somou pontos em casa é o Goiás, 30 pontos. Criciúma, Cuiabá e Novo Horizontino, 29. A equipe do Atlético é o nono, empatado ali com o Avaí Chapecoense, com 26 pontos, e o Curitiba, aliás, o Atlético é nono com 25, e o Vila é 10º com 24, né, as classificações aí como mandante. Os piores mandantes, Ferroviária, Botafogo, Atlético e Paysandu. A classificação agora como visitante, quem é o melhor visitante? O Coritiba, 21 pontos. O segundo melhor, o Atlético Paranaense, 20. O terceiro, o Goiás, 18. O Atlético, o Criciúma e o Remo têm 17 pontos fora de casa. O Vila Nova é o 12º com 12. O Atlético é o 11º com 13 pontos conquistados fora de Goiânia. Então, aí estão as classificações. Algo te chamou a atenção, Ana, nessas classificações? Sim, Gerli. Primeiro, a remontada dos dois Atléticos, do tanto o Atlético Paranaense quanto o Dragão, o nosso Atlético. Acho que são campanhas que mostram a força e a tradição dessas equipes. Um outro ponto, como o Goiás está pontuando bem, mesmo nas duas colocações, dentro e fora de casa, o Goiás sofre muitas críticas, mas não deixa de angariar ali os seus pontinhos. E o destaque negativo é o Paysandu. Ele não é lanterna por acaso. Em todas as estatísticas negativas, tem o nome do Paysandu por aí, e isso chama muita atenção. O Paysandu, ele é o pior no geral, o pior mandante e o pior visitante, né? Então, assim, está encabeçando todas as listas negativas. Bom, então vamos agora, a partir de agora a gente vai conferir jogo por jogo, tá, torcedor? Cada um dos jogos desta desta 28ª rodada, para a gente trazer aqui o nosso prognóstico para estes jogos. Começamos pelo primeiro jogo, que acontece nessa terça-feira, 19h30, lá na Curuzu, Paysandu e Novo Horizontino. E eu coloquei, Ana, que o Novo Horizontino é o maior favorito da rodada. Então, claro, Novo Horizontino favorito. E para você? Novo Horizontino favorito, Gerli, apesar que o Novo Horizontino vem de oscilações, mas perder para o Paysandu neste momento é muito ilógico. O Paysandu não mostra força, não mostra vontade, é, até fez um bom jogo contra o Goiás até levar o gol, só que quando perde da maneira que perdeu, é quase uma pá de cal no esboço de reação. Então, acredito na vitória do Paysandu. O Novo Horizontino, né? Oh, desculpa, do Novo Horizontino. Agora vamos para o segundo jogo, lá em Araraquara, também nessa terça-feira, 21h35, Ferroviária e Goiás no estádio Fonte Luminosa. Tem favorito, Ana? Favorito, eu colocaria um leve favoritismo ao Goiás, ele por jogar bem fora de casa. Wagner Mancini consegue montar muito bem essas estratégias, porém a Ferroviária é uma incógnita. Inclusive vem com um treinador novo, Claudinei Oliveira vai estrear, é saber como que o clube vai se portar. Porém, mesmo com tudo isso, a obrigação e o favoritismo é do Goiás.
Não será um jogo fácil, imagino, mas eu também dou um leve favoritismo ao Goiás, porque são duas equipes que o tempo inteiro estiveram em locais muito diferentes da tabela de classificação, né? Então, dou um pequeno favoritismo para o Goiás nesse jogo, que vai contar com o retorno aí de vários titulares. Terceiro jogo da rodada, Onésio Brasileiro Alvarenga, na quarta-feira, 19 horas, Vila Nova e Cuiabá. Bem, Ana, eu vou pôr aqui um jogo equilibrado, sabe? O Vila já não tem mais aquela força dentro de casa que teve em outros momentos. O Cuiabá passa por um processo de ascensão, voltou a encostar ali no G4, melhorou seu desempenho aí nas últimas rodadas. Então eu vou colocar um jogo equilibrado esse do Oba. E para você, tem algum favorito? Sem favorito, Gerli. Qualquer resultado seria lógico. Então, na verdade, até aquele bom e velho 0-0, o empate. Tá certo. Vamos agora para o quarto jogo da rodada. Esse jogo é CRB e Botafogo na quarta-feira, também 19 horas, no Rei Pelé, em Maceió. CRB favorito ou resta alguma dúvida, Ana? Não, CRB favorito, Gerli. Essa aí não dá pra gente brigar, não. Talvez o Botafogo até nos surpreenda, mas Sim. não dá para a gente apostar antes. Agora, a sexta partida, né, a quinta partida, na verdade. Também quarta-feira, 19 horas, na Arena Sicredi, Atlético e Atlético Paranaense. Você já colocou o Atlético Paranaense como o maior favorito da rodada, né? Eu não pus exatamente como o maior, mas para mim também o Atlético é bem favorito nesse jogo contra o Atlético. O Atlético tenta aí a sexta vitória consecutiva para entrar no G4, né? Porque até agora com 5 vitórias e o Atlético ainda não conseguiu entrar no G4. O sexto jogo, Operário e Amazonas, esse jogo quarta-feira, 20 horas lá no Germano Krieger, em Ponta Grossa. Não tem nem como tirar o favoritismo do Operário, né, Ana? Ou tem? Não, não tem, mas tem como colocar um perigo, Gerli. O Amazonas vem tentando uma reação, mas o Operário é favorito. Também vejo o Operário favorito. Vamos agora ao sétimo jogo. Esse jogo na quarta-feira, 21h30, lá no Estado da Cidadania, em Volta Redonda e Remo. Para você, Ana, tem favorito nesse jogo? Gerli, é complicado, mas um leve favoritismo à Volta Redonda. Eu vejo que o Remo ficou um pouco abalado, com essa distância do G4, com a demissão do Antônio Oliveira pelas circunstâncias, um Remo um pouco descaracterizado. O Remo, sem dúvida, né, sentiu esse resultado aí contra o Atlético, mas ainda assim eu acho o time do Volta Redonda muito abaixo, sabe? Imagino, inclusive, que dificilmente vai escapar do rebaixamento para a terceira divisão. Por isso, eu ainda coloco o Remo como favorito, apesar da desconfiança que paira sobre a equipe nesse momento. O oitavo jogo, nós consideramos aqui o grande jogo da rodada, Coritiba e Criciúma. Jogo na quinta-feira, 19 horas. Para você, quem é favorito, Ana? Ah, vai mais uma das opiniões polêmicas. Criciúma. Criciúma? Rapaz, é mesmo, Criciúma. né? Eu vou O... ficar do outro lado, eu vou apontar o Coritiba como favorito, mesmo. Sim, Ana. Não, só justificando um pouquinho da loucura, eu vejo o Curitiba em uma oscilação técnica muito grande, e sem fazer valer o mando de campo. É, o Coxa não ganha dentro do Couto Pereira já há alguns jogos, e por mais que sempre jogar em casa é favorável, para o Coritiba não está sendo, enquanto o Criciúma está sendo uma equipe muito indigesta. De fato, o Criciúma vive um grande momento, um dos líderes desse retorno. Na verdade, o Coritiba, né, ele viveu um hiato grande sem vencer, depois ele ganha da Ferroviária e na sequência ele empata com o Goiás na última vez em que jogou lá no Couto Pereira. Mas eu acho o Coritiba muito forte jogando lá no seu estádio. Para mim, apesar de todo o grande momento do Criciúma, ainda vejo o Coritiba como favorito. Penúltimo jogo, esse na quinta-feira, 21h30, em Goiânia, Atlético e América, jogo do estádio Antônio Ascioli. Como é que você vê o favoritismo nesse jogo aí, Ana? O Atlético favorito e com a
obrigação de vencer, se assim podemos colocar, Girley, com a faca nos dentes, para entrar de vez na briga pelo acesso. Eu também vejo o Atlético como favorito, vem jogando bem dentro de casa e agora ainda embalou com a vitória fora de casa. O América, apesar da reação, né, que ganhou do Coritiba, pode ser que se encha de otimismo para esse jogo contra o Atlético, mas ainda assim eu acho o Atlético Goianiense favorito nesse jogo no estádio Antônio Ascioli. E o último jogo da rodada, esse lá em Chapecó, quinta-feira, 21h35, na Arena Condá, Chapecoense e Avaí. Para mim, a Chapecoense é favorita, apesar de vir de 3 derrotas consecutivas, né? A Chapecoense perdeu o rendimento, chegou a cogitar brigar pela liderança, agora está fora do G4. Ainda assim, acho o time da Chapecoense mais confiável do que o do Avaí. Você tem favorito nesse jogo, Ana? Coloco a Chapecoense como favorita, Gerli. Até você cantou a pedra que logo a Chape iria ficar visada pelos adversários. De fato ficou, mas dentro de casa, na Arena Condá, ainda considero ela favorita. Mas será um jogo muito difícil. Não só por ser clássico, mas o Avaí, mesmo com todos os problemas extracampo, vem jogando com dignidade essa Série B. Exatamente. Então trouxemos aí para você jogo a jogo a nossa expectativa para cada um deles e também outras análises que fizemos aqui. E você pode fazer a sua aí também no comentário. Deixa aí para você, se você discordar de alguém, de alguma das nossas opiniões, pode falar, fique bastante à vontade, mas fale também dos seus favoritos, tá? Fale antes, não espera passar não. E vai ser um prazer ler a sua mensagem. Muito obrigado, Ana, mais uma vez por estar aqui a gente gravando esse guia da rodada. Eu que agradeço, Gerli. Vamos em busca dos 3 pontos, ou melhor, do melhor aproveitamento neste campeonato da Guia da Rodada, 28ª. E, bom, é sempre um prazer poder comunicar contigo, poder fazer esse quadro que é muito especial e pedir para a galera também comentar os favoritos, deixar o like, se inscrever no canal, porque estamos sempre trazendo aqui esses conteúdos diferentes para todos. Exatamente, nós vamos pensar jogo a jogo para dar os melhores palpites para você aqui no Futebol 62. Fiquem todos muito bem, meu muito obrigado. Se você ainda não for inscrito no canal, te convido a se inscrever, deixa aquele like aí para fortalecer o nosso trabalho e, claro, fique muito à vontade para fazer o seu comentário. Até a nossa próxima oportunidade.